Como montar uma narrativa de vendas? Como vender contando uma história? Como vender através de uma narrativa? Como que esse artifício, essa ferramenta de comunicação, ela vai agregar para a sua empresa, para o seu negócio, para as suas vendas, vai te ajudar a vender mais na prática. E não apenas como um ideal que você ouviu falar em algum momento, até hoje você não sabe direito como é que isso funciona. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que a narrativa ela pode ser usada na prática. Eu quero te mostrar de fato um passo a passo para você aplicar a partir de hoje a narrativa na sua vida. Porque eu acredito que existem duas formas de você vender alguma coisa. Você pode vender ofertando, e quando você vende ofertando, rapidamente você vira aqueles vendedores chatos que todo mundo evita. Você tem aquele arquétipo do vendedor, aquele cara que está ali de porta em porta, aquele cara que está ali, nada contra os vendedores, tá? Mas aquele cara que todo mundo evita. Quando você só oferta, você se torna o cara que todo mundo evita. Ou você pode vender através de uma narrativa. Isso significa vender falando exatamente o que o seu cliente quer ouvir, criando atenção, desejo e levando o seu argumento, levando o seu cliente até o momento de compra. É isso que a narrativa ela consegue fazer por você. Mas inicialmente o que é narrativa, né? Inicialmente, o que é esse recurso que todo mundo fala, que parece ser tão importante, mas que parece que ninguém explica direito? Eu tenho 7 anos de mercado digital, 7 anos de publicidade, na verdade, e, cara, parece que até hoje eu nunca vi de fato uma conceitualização real da terminologia chamada narrativa. Narrativa se confunde com storytelling, narrativa se confunde com jornada do herói, narrativa se confunde com um mundo de coisas. E parece que quanto mais você estuda, mais você se confunde e parece que nunca se torna algo prático. Algumas pessoas falam que é muito fácil, outros falam que é muito difícil, alguns complicam, outros simplificam demais. Só que a primeira coisa que eu quero te falar aqui é o conceito. Narrativa nada mais é do que uma forma de você organizar a sua comunicação em uma estrutura de início, meio e fim. E por que é tão importante você organizar a sua comunicação numa estrutura de início, meio e fim? Provavelmente, o modelo narrativo com que a gente conversa hoje, cara, ela existe no mundo desde que o ser humano aprendeu a falar, talvez até antes disso. No momento em que lá na época ainda das cavernas, os homens se sentavam à fogueira junto com os mais novos e eles começavam a contar a história de quando eles saíram da tribo, enfrentaram a floresta perigosa, lutaram bravamente contra um animal perigoso, abateram aquele animal, levaram o animal de volta para a tribo e esse animal agora é o alimento que a tribo toda está comendo. Nesse momento da história, a gente já tinha ali os primeiros arquétipos sendo colocados. A gente tinha ali o caçador, o herói, que ia na selva, enfrentava o perigo, lutava contra os monstros, voltava com a refeição para casa. E tudo isso era contado para as crianças através de histórias. Então, desde sempre, a narrativa, o storytelling, ele fez parte do jeito humano de se comunicar. Por isso que é tão importante. Imagina que quando você vai conversar com alguém, principalmente quando você vai vender alguma coisa para alguém, essa pessoa ela cria uma barreira na cabeça dela. Isso sempre acontece. Quando você chega em alguém e fala assim, cara, eu tenho um produto aqui, nesse exato momento, essa pessoa ela criou uma barreira entre ela e você, que impede que ela escute abertamente o que você tem a dizer sobre o seu produto. Quando você coloca essa mesma explicação sobre esse mesmo produto em uma estrutura narrativa, o que você tem é um canal direto para o subconsciente do seu cliente, se você fizer isso da maneira correta. Por quê? Porque o ser humano se comunica através de narrativas desde sempre. Já está no nosso gene, está no nosso DNA, está no nosso jeito de viver, nosso jeito de se comunicar. A narrativa faz parte do ser humano. É um dos costumes mais antigos que a gente tem, se não o costume mais antigo, quando a gente fala de comunicação. Por isso que narrativa é tão importante. O uso da narrativa na sua comunicação vai servir para simplificar a sua mensagem. Vai servir para fazer as outras pessoas entenderem mais fácil e servir principalmente a cunho de uso, né? Principalmente para você convencer as pessoas a fazerem o que você quer que elas façam. Por isso que a narrativa é tão importante no momento da venda. Por isso que
Cara, por isso que é possível você aumentar as suas vendas e aumentar os seus resultados utilizando de narrativa. Então enxergue narrativa a partir de hoje como um recurso de clareamento de comunicação, de esclarecimento, de clareza de comunicação. A estrutura narrativa ela serve para você organizar. E quanto mais organizada a sua comunicação ela está, organizar como? Organizar em início, meio e fim. Quanto mais organizada a sua comunicação ela está, mais fácil ela dela ser entendida. E essa narrativa ela pode fazer essa comunicação estar mais organizada através de um storytelling, através de um conteúdo, através de um criativo, através de uma página de vendas. Tudo isso comunica e tudo isso pode ser feito através de uma estrutura narrativa. Inclusive, uma coisa que eu acho sempre importante ressaltar é que narrativa não é só contar história, tá? O storytelling, ele é um tipo de narrativa. Todo storytelling ele é uma narrativa, mas nem toda narrativa é um storytelling. Narrativa é organização. Uma notícia organizada em início, meio e fim, ela está em uma estrutura narrativa, ela é uma narrativa. Um manual de uso de qualquer coisa, de um móvel que você comprou, que está organizado em início, meio e fim, ele está em uma estrutura narrativa. Um filme que você assiste, aí sim a gente está falando de história. Um filme que você assiste, que está organizado em início, meio e fim, ele é uma estrutura narrativa. Então, narrativa é o poder de organizar a sua comunicação em uma estrutura de fácil entendimento para outra pessoa. E para tornar isso mais prático, para que você consiga de fato levar isso para a prática, executar na sua empresa, eu vou te mostrar 4 elementos, 4 passos para você fazer uma narrativa de vendas. Uma narrativa que organiza a sua comunicação para ter um fim financeiro, para fazer uma pessoa passar o cartão e comprar alguma coisa de você. A primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente vai criar uma narrativa de vendas é a estrutura. Existem diversas estruturas narrativas. Você tem a jornada do herói, você tem a estrutura de 3 atos, você tem... tem diversos tipos de estruturas que elas servem para diversos tipos de objetivos diferentes. Até nos filmes, no cinema, você tem no drama um tipo específico de estrutura narrativa. Na comédia, outro tipo de estrutura narrativa. No terror, no suspense, o gênero ele pode influenciar diretamente a estrutura narrativa que você vai usar. Então toda estrutura ela é demandada por um objetivo. Se o nosso objetivo é construir uma narrativa de vendas, a gente precisa utilizar uma estrutura que sirva para convencer uma pessoa de fazer alguma coisa. E essa estrutura ela é uma adaptação da estrutura de 3 atos, que foi apresentada pela primeira vez pelo Sid Field, né? Pelo menos foi popularizada pelo Sid Field, que é um dos grandes gurus de roteiro, né, americanos. E existe uma adaptação dela, ou pelo menos eu entendo que é uma adaptação dela voltada para a venda. E é uma estrutura que ela exemplifica uma jornada. Ela desenha, na verdade, uma jornada. E a jornada do seu cliente. Nesse tipo de estrutura em específico, a gente não precisa contar uma história. A gente não precisa contar uma história sobre nós. O que a gente faz nessa estrutura narrativa de vendas é guiar o nosso cliente até o momento de compra. É tirar ele da inércia e levar ele para o seu produto. Então vamos imaginar essa estrutura como uma viagem. O seu cliente hoje, ele mora em um lugar e ele quer ir para outro lugar. Vamos supor que ele está lá com a família dele, ele pega o carro dele e tudo mais. Eles se arrumam e eles vão nessa jornada. No meio do caminho, ele tem um contratempo. E esse contratempo, esse problema, impede que ele continue a jornada. Por exemplo, vamos supor que ele ficou sem gasolina. Esse é o problema que impede ele de continuar a jornada que ele está traçando. É o que impede ele de chegar no objetivo que ele quer. O que acontece agora? Ele vai procurar um posto. Nesse posto, ele vai comprar a gasolina, vai abastecer o tanque dele e ele vai continuar a viagem para o objetivo que ele tem. É exatamente essa mesma jornada que o seu cliente ele vai fazer. Imagina que você trabalha com um produto de emagrecimento e o seu cliente ele quer emagrecer. O corpo sarado é o objetivo dele. O corpo trincado, as mulheres olhando pra ele, ele chamando a atenção na praia, sei lá que porra que esse povo quer. Mas esse ponto final é o objetivo dele. É a cidade que ele quer chegar. E pode ser que ele esteja já na jornada tentando emagrecer. Pode ser que ele treine.
Pode ser que ele já faça exercícios, pode ser que ele já tente ali se alimentar bem. Só que o que é a falta de gasolina desse cara? O que é o problema dele? O que é o problema desse cara que ele quer emagrecer? Pode ser às vezes um vício em doce. Pode ser às vezes uma dificuldade de seguir a dieta porque a rotina é muito puxada. Pode ser às vezes, cara, algum problema que ele tem de fato que ele não consegue resolver. Então você tem que entender qual é a cidade, o objetivo dele, né? Qual é o objetivo dele, qual a cidade em que ele quer chegar, qual é a vida que ele espera ter e por que ele não tem isso hoje. O que para o seu cliente é a gasolina acabar? O que é a falta de gasolina para ele? Qual é o problema? Qual é a barreira? Imagina que é uma barreira. Ele tá aqui, ele quer vir para cá. Ele tá andando, ele para na frente de uma barreira. Qual é a barreira que impede o seu cliente de chegar onde ele quer? E essa é a estrutura. A estrutura é objetivo, né? Cliente, que ainda não é o cliente, na verdade, né? Possível cliente, objetivo que ele tem, barreira que impede ele de chegar no objetivo. Esses são os 3 pontos dessa narrativa, por isso que é uma narrativa de 3 atos. A gente tem o que a gente chama de apresentação, a gente tem um conflito, a gente tem a resolução desse conflito, que é a deixa dele até o objetivo. Qual a função desse produto nessa situação? Resolver o problema. E aqui a gente vem para o segundo passo. O problema. Problema é o grande catalisador da sua narrativa. É o que faz a sua narrativa funcionar. Se você acerta o problema que de fato as pessoas têm, cara, você tá com tudo nas mãos para você vender a partir de agora. Porque a venda, na prática, é isso. É resolução de problema. Vender é resolver um problema. Vender é resolver uma demanda. Então, quando você entende qual o problema que você vai resolver e você fala isso para as pessoas, em vez de você falar, compre o meu produto, você fala, eu vou resolver esse problema. Você tem esse problema, eu sei como resolver ele para você. O posto de gasolina não precisa fazer propaganda para esse cara, aparecer na frente dele o tempo todo, compre gasolina, não. O posto de gasolina vai estar no lugar onde ele precisa estar no momento em que esse cara ficar sem gasolina para que ele possa abastecer. A gasolina é o produto. Qual é o produto? Qual é a sua solução? De que problema? O que de fato as pessoas têm como problema que você soluciona? E pense isso de uma maneira prática. O que as pessoas elas querem de verdade? Ter um problema que ele realmente seja um problema vívido na história, no mundo concreto do seu cliente, cara, é 50% é 50% do sucesso da sua narrativa. Você precisa entender o que está impedindo esse cara de avançar. Depois de entender isso, a gente vem para o terceiro ponto, que é a oferta. Você tem a sua estrutura. Na sua estrutura de cliente ideal, né, futuro cliente, buscando um objetivo, um problema, que é o segundo passo, um problema impedindo ele de avançar. Você tem a oferta. E o que é a sua oferta? A sua oferta é a proposta que você faz. É a proposta que você faz para que esse cliente solucione o problema que ele tem e chegue ao objetivo que ele quer. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender sobre narrativa aqui. Você não vende o seu produto. Você não vende o seu produto. Você vende a solução que ele gera. Você vende a resolução do problema. Não venda o seu produto, venda a solução. A solução de um problema e a conquista de uma vida que o seu cliente quer. De um objetivo que o seu cliente quer. Você não precisa resolver todos os problemas da vida desse cara, inclusive. Você só precisa ajudá-lo a alcançar o objetivo que ele tem. E quanto mais prático você for nisso, cara, mais fácil vai ser a sua venda. Quanto mais real for o problema que você resolve, mais fácil vai ser a sua venda. Então imagina, você tem esse cara que está treinando, esse cara que tem um problema com dieta, e você chega pra ele, pô, imagina, o cara tem problema em manter a dieta. Vamos supor que a falta de gasolina desse cara é isso. É por isso que ele não consegue continuar a jornada dele. Por isso que a gasolina ela acaba no final. Porque esse cara ele não consegue manter a dieta. E você chega pra esse cara e você fala, cara, a sua dieta não precisa ser difícil. Fazer dieta não precisa ser difícil. Você não precisa parar de comer as coisas que você gosta.
Eu sei que você está tentando emagrecer. Eu sei que você treina. Eu sei que você tenta. Mas eu sei que, cara, você trabalha também. Você trabalha pra caralho, não é? Você faz outras coisas da sua vida além de treinar. Você trabalha todo dia. Você tem que sustentar a sua família. Você tem que pagar as suas contas. E no final do dia é foda não tomar uma cerveja. Óbvio. Se fizer sentido pra sua persona é isso, tá? Que eu tô imaginando e falando. Não é nada pensado. Mas vamos supor que essa é a nossa persona. No final do dia o cara quer tomar uma cerveja, é por isso que ele fura a dieta. E aí você fala pra ele, cara, você consegue manter uma boa dieta sem se abdicar, sem abrir mão das coisas que você gosta. Você consegue ter resultado, você consegue chegar no corpo que você quer sem abrir mão das coisas que você gosta. Porque assim, não é porque você vai emagrecer que você precisa deixar de viver, não é mesmo? Então eu não tô mais tentando vender alguma coisa pro cara. Tô colocando uma ideiazinha na cabeça dele. Uma ideia que ele concorde. E tudo que eu quero desse cara agora é que ele concorde. É isso que a narrativa vai fazer. A narrativa vai fazer com que ele acene a cabeça e fale, caralho, é verdade. Realmente eu não preciso parar de viver. Eu não posso parar de viver. Porque, porra, se eu parar de comer as coisas que eu gosto, adianta de que ficar magro? E aí você vai fazendo esse cara concordar com você. Você vai fazendo esse cara entender que você vai ajudar ele a chegar no mundo que ele quer, no objetivo que ele quer. Não se trata mais de vender um produto. Se trata de solucionar o problema que ele tem. Então, se a sua oferta ela propõe essa resolução do problema dele a um preço que ele está disposto a pagar, cara, esse cara vai comprar, não tem por que ele não comprar, já era, acabou aí. Ele já comprou muito antes de você falar o preço, inclusive. Ele já comprou muito antes. Ele comprou no momento em que ele entendeu, no momento em que ele concordou que os problemas dele seriam solucionados por você. E às vezes ele nem sabe o que é o seu produto. Esse é o poder de uma estrutura narrativa, esse é o poder de uma narrativa. E não importa a maneira com que você vai resolver esse problema, ele só quer que você resolva. Muita gente erra ofertando o método de entrega. Muita gente erra ofertando a maneira com a qual ela vai trabalhar. As pessoas não estão nem aí pro jeito que você vai trabalhar com ela. As pessoas não se importam com o seu produto, com o seu serviço, com o seu negócio. Elas só querem saber como é que você vai resolver o problema delas. Ou melhor, elas só querem saber que você vai resolver o problema delas. O como é com você. Elas só querem finalmente encontrar alguém que vai dar a solução para esse problema que inferniza ela a vida toda. Elas só querem resolver. E o quarto e último ponto para você criar a sua narrativa de venda se chama pesquisa e conhecimento contínuo do público. Você precisa continuar conhecendo esse público. Porque esse argumento, essa narrativa, essa fala, né, essa argumentação, essa retórica, essas premissas que você vai utilizando para fazer o cara concordar, elas precisam ficar cada vez mais fortes. E elas só ficam cada vez mais fortes se você fala cada vez mais o que essa pessoa quer ouvir. Esse é o poder de uma estrutura narrativa. Esse é o poder de uma narrativa. Essa é a diferença de parar de vender ofertando e começar a vender falando exatamente o que o seu cliente quer que você fale para ele. Talvez um dos maiores erros que eu tenha visto de, cara, às vezes produtos bons que estão sem vender é que as pessoas complicam demais a comunicação. É que as pessoas complicam demais, tentam fazer uma adivinhação do que o cliente quer. Sendo que às vezes era só perguntar para ele. O Seth Godin ele já dizia, me coloque num grupo de pessoas, eu sairei de lá com um produto. É exatamente isso. Tem outra frase do Seth Godin que ele fala que é muito boa, que é, não procure clientes para os seus produtos. Faça produtos para os seus clientes. Olha a demanda antes de pensar no que você vai vender. Entenda o que as pessoas querem antes de formular uma oferta para elas. Porque, cara, a pessoa vai gastar o dinheiro dela investindo em você. Por que você deveria decidir em que ela vai gastar? Eu sei que às vezes você vai pensar, não, cara, ela não precisa disso aqui, ela precisa disso. Mas, caralho, por que você está impedindo a pessoa de comprar de você? Vende o que ela realmente está procurando. Vende o que ela acredita que vai resolver o problema dela. Entrega o resultado que ela precisa. É isso que você precisa entender. Só isso que você precisa entender. Se você entende isso, se você busca o problema real daquela pessoa
se você continua melhorando o seu conhecimento do seu público através de pesquisas com ele, se você coloca todas essas informações organizadas em uma estrutura de início, meio e fim, a construção de uma argumentação narrativa que faça as pessoas concordarem e, consequentemente, comprarem de você, é só uma consequência do bom trabalho que você pode realizar a partir de agora. Se você quer se aprofundar nesse assunto, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu curso, cara, curso muito barato, acho que é R$97, você pode dividir inclusive no seu cartão ainda, então, porra, fica barato pra caralho. É um curso em que eu aprofundo, de fato, como utilizar essa estrutura de 3 atos para criar sua narrativa de vendas, como que você enxerga o desejo da sua persona, né? Como que você descobre qual é o problema de fato que ele tem, como que você cria uma argumentação que começa do problema que ele acha que tem, para o problema que ele realmente tem e para a solução que você apresenta. Né? Uma estrutura narrativa, fazendo ali o seu próprio argumento narrativo, fazendo o que eu chamo de um argumento impossível de ser contestado, fazendo um argumento que as pessoas com certeza vão concordar. Igual eu falei anteriormente, a concordância é o primeiro passo para a venda. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais nisso e criar a sua narrativa de vendas na prática, um lugar onde eu te mostro como fazer isso passo a passo, uma extensão de todo esse vídeo que você viu até agora, é só procurar aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link do Criando Histórias que Vendem. É um briefing que você vai pegar, vai preencher. Assim que você preencher esse briefing, você vai ter ali a sua narrativa de vendas pronta. Certo? Então é isso. Se inscreve aqui no canal. Coloca nos comentários se você... Cara, se esse vídeo foi esclarecedor, se você de fato entendeu o que é uma narrativa de vendas, se agora você já se sente capaz de criar a sua, se você teve alguma dúvida e também algumas ideias também de vídeo que vocês acham interessantes de trazer sobre narrativa, sobre storytelling, sobre marketing, sobre publicidade, que eu vou estar aqui olhando, respondendo, vendo e fazendo novos vídeos para vocês toda semana. Então é isso, até mais, valeu!